E aí, pessoal, tudo bem? Então estamos aqui novamente no canal do Curso Gauss, só que desta vez para trabalhar com gráfico de funções. Temos aqui um exercício pedindo para observar o gráfico, eixo x, eixo y, em vermelho uma função qualquer, definida por esses números que estão aqui demonstrados, ok? As marcações, vamos passar a entendê-las melhor. E o que pede? Pede o domínio da função, pede a imagem da função, pede a imagem da imagem de menos 1, isto é, f de menos 1, e o número de raízes no intervalo entre menos 3 e menos 1. Lembrando então que isso aqui, o intervalo com colchetes, é a maneira que eu tenho de representar números reais, intervalos reais, tá ok? E o colchete fechado significa o seguinte, que o meu intervalo começa em menos 3 e colchete fechado aqui acaba em menos 1. Se ele fosse aberto, o meu intervalo, se fosse assim, por exemplo, significa que o meu intervalo começa em menos 3, com exceção de menos 3. Tá ok? O menos 3 não entraria. Qualquer valor acima de menos 3 poderia entrar. Tá ok ou não? Fechado em menos 1, acabaria exatamente em menos 1. Se ele tivesse aberto em menos 1, o que significa? Eu tenho um intervalo real entre menos 3 e menos 1, com exceção do menos 3 e menos 1 como limitadores. Tá ok ou não? Qualquer valor acima de menos 3 e abaixo de menos 1 poderia entrar, com exceção desses extremos aqui. Isso significa intervalo aberto e fechado. Bom, voltando, a pergunta minha é qual o número de raízes no intervalo fechado de menos 3 e menos 1. Lembrando que isso aqui são valores, nesse caso das raízes, é o intervalo do eixo x. Tá ok, pessoal? Então vamos olhar nosso gráfico. Como é que eu determino o domínio da função? Bom, o desenho da minha função é essa parte vermelha aqui. Ó. Imagina que se eu tivesse uns raios de sol batendo aqui, daqui de cima para baixo, esses raios viriam, né, perpendicularmente ao eixo x e bateriam nesta linha vermelha. E fariam uma sombra aqui no eixo x. Fariam ou não fariam? Toda esta sombra do eixo x, gente, toda esta sombra do eixo x seria o domínio da função. Tá ok? Olhando para o gráfico, é só verificar o seguinte. Se o meu gráfico tem uma bolinha fechada, significa que ele começa exatamente aqui. E o primeiro elemento do meu domínio no eixo x é o menos 3. Eu olho para o eixo x. É o menos 3. Aí meu gráfico vai embora, passa por aqui e acaba aqui exatamente com uma bolinha fechada também. Então, ele vai parar no eixo x também em 6. Qual é o valor mínimo desse desenho aqui que você está vendo no eixo x em termos de projeção? Se eu estivesse imaginando ele batendo aqui todinho, se eu colocasse ele todinho sobre o eixo x, ele começaria onde? Em menos 3 e acabaria em quem? Em 6. Esse é o domínio da minha função. Como a bolinha está fechada, eu vou usar colchete fechado. Então, ele começa no menos 3 e acaba onde? Em 6. Como é que eu escrevo isso? Assim. O meu intervalo real começa no eixo x em menos 3 e acaba aonde? Eu coloco uma vírgula para representar o outro extremo, tá ok? Ele acaba onde? Acaba em 6. Acaba em 6. Agora eu vou fazer aqui, e se não tivesse uma bolinha fechada? Fosse uma bolinha aberta, aqui no 6. O que significa? Que o meu domínio começa em menos 3, tá ok ou não? E vai até o 6, só que o 6 não está incluído, tem uma bolinha aberta nele. Então o meu colchete não poderia ser fechado. O meu colchete teria que ser o quê? Aberto. Meu colchete teria que ser aberto. Mas não está assim o problema. O problema está o seguinte, tem uma bolinha fechada aqui, ó. Significa que o 6 está incluído, portanto o meu colchete tem que ser fechado também. Meu colchete também tem que ser fechado. Então vamos fechar o colchete, porque o 6 está incluído. Tá ok? Bom, como é que eu determino a imagem? A imagem agora eu olho para a função sendo projetada no eixo y. Tá ok? Então minha função está toda aqui assim. Se eu emitisse uns raios de luz assim, tá certo? Ele bateria aqui no eixo y, tá ok? Vindo daqui também. E aí o que ficaria, o que produziria de sombra no eixo y? Tudo isso aqui seria uma sombra, né? Tá ok? E aqui embaixo também, se estivesse batendo luz aqui, tudo aqui seria uma sombra.
Tá ok ou não? Então a minha sombra iria de menos 1 até onde? 5. Isso é fácil de perceber. Qual é o valor mínimo dessa função aqui no eixo y? É o menos 1. Qual o valor máximo dessa função aqui no eixo y? É o 5. Então, o valor mínimo que ela assume é menos 1 e o máximo é 5. Como as bolinhas são fechadas, colchete fechado. Então ele começa em menos 1 e acaba onde? Em 5. Esta é a minha imagem. Começa em menos 1 e acaba em 5. Professor, qual seria o contradomínio? Como não foi feita nenhuma restrição em relação ao contradomínio, o contradomínio seria todo o eixo y, isso aí. Seria todos os reais, a não ser que a pessoa faça alguma restrição no enunciado do problema. Como não foi feito, eu encaro como no enunciado do problema, como o contradomínio sendo todo o eixo y, todos os reais, tá ok ou não? Então, fechando, meu domínio começa em menos 3 e acaba em 6, e minha imagem começa em menos 1 e acaba em 5. Agora, quanto que é f de menos 1? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular somente o f de menos 1. O que é f de menos 1? Isto é, eu quero saber qual é o y que está ligado com o x igual a menos 1. Porque isso aqui é um f de x, né? F de x. O meu x é menos 1. Vamos procurar o x menos 1. Está aqui, ó. Está bem aqui. O que é f de menos 1? É o y relacionado com menos 1. Vamos ver quem é o y relacionado com menos 1, pessoal? O y relacionado com menos 1 é quem? É 2. É 2. Então, esse f de menos 1 dá quanto? Dá 2. Então, agora, o que aconteceu? Eu fiquei com f de 2. Então, o meu x passa a ser quem agora aqui? Passa a ser 2. Então, procura quem é o x aqui. 2. Então, quem vai ser agora f de 2? F de 2 é o y que está relacionado com x igual a 2. X igual a 2, quem é o y relacionado com x igual a 2? Y igual a 2, x igual a 2, o y é 5. 5. Então, na verdade, tudo isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar 5. 5. Essa é a minha imagem. O que eu fiz? Eu calculei primeiro o f de menos 1, isto é, eu procurei qual o y relacionado com esse x igual a menos 1. Eu procurei o x menos 1, vi qual é o y relacionado a ele, que é 2. Então, esta conta aqui deu 2. Agora eu quero o f de 2. Então eu vou lá com x igual a 2 e vejo qual é o y relacionado com esse 2. É o 5. Então tudo isso aqui, na verdade, dá quanto? Dá 5. Pronto. Qual é o número de raízes no intervalo entre menos 3 e menos 1? Quando eu falo raízes, eu procuro o eixo x. Qual é o intervalo que ele está querendo? Ele está querendo um intervalo fechado entre menos 3 aqui, ó. Começa aqui, meu intervalo. E acaba onde? E acaba aqui no menos 1. Isto é, neste intervalo aqui, qual é o número de raízes? Pessoal, é o seguinte. O que é raízes? Raízes é quando a função toca o eixo x. Tá ok ou não? Olha para cá, a função, ela começa aqui. Quando ela vai indo nessa direção, ela toca o eixo x aqui, ó. Entre menos 3 e menos 2. Eu não sei qual o valor que é esse, porque ele não me disse. Não tem como calcular, porque ele não me deu a lei de formação da função. Mas, visualmente, eu sei que ela toca aqui. Então, eu sei que aqui tem uma raiz. Aqui tem uma raiz. Aí ela vai lá embaixo, volta e começa a subir de novo. Quando ela chega aqui, ela toca de novo o eixo x. Quantas vezes ela tocou o eixo x no intervalo entre menos 3 e menos 1? Quantas vezes? 2. Então ela tem 2 raízes nesse intervalo. Então a resposta aqui, neste intervalo, são 2 raízes. Raízes. Então toda vez que o cara falar onde está a raiz da função, você vai procurar onde a curva toca o eixo x. Aqui é uma raiz, ó. Aqui e aqui é outra raiz. Então nesse intervalo entre menos 3 e menos 1, a função está tocando 2 vezes o eixo x. Então aqui ela tem 2 raízes nesse trecho. Ok ou não? Se ele pedisse em toda a extensão do domínio, ela teria raiz aqui, aqui e também aqui no 6. Porque exatamente aqui a função também vai zerar. Tá ok ou não? Então ela vai tocar o eixo x nesse ponto. Então seria a terceira raiz no intervalo do domínio todo. Isto é, entre menos 3 e 6 eu tenho 3 raízes. Mas entre menos 3 e menos 1 eu só tenho 2 raízes, porque ela só toca 2 vezes ali naquele intervalo. Ok? Tranquilo? Vamos às outras questões. Ok, galera, então vamos continuar com os exercícios, né? Letra E. Que valor de x tem imagem 2? Qual a imagem da abscissa 5? Em que intervalo f é crescente? F é a função. Bom,
Que valor de x tem a imagem 2? Gente, a imagem 2 eu olho lá no eixo y. Procuro 2 no eixo y. Tá para baixo ou tá para cima? Tá para cima, tá aqui, o 2. Agora eu tenho que olhar na linha do 2 quais são os valores de x, aqui, no eixo x, que estão relacionados com 2. Veja bem, olha para cá. Quem está primeiro? O menos 3 está relacionado com 2. Mas não é só o menos 3. O menos 1 também está relacionado com 2. E lá na frente, o 5 também está relacionado. Então existem 3 valores de x relacionados com a mesma imagem 2. Tá ok? Então vamos listá-los. X igual a menos 3, x igual a menos 1 e x igual a 5. São esses 3 valores que possuem a mesma imagem. Lembra, a imagem eu olho no eixo y. O x eu olho no eixo horizontal, no eixo das abscissas. Tá? Qual a imagem da abscissa 5? A abscissa é o x. Procura o x. X igual a 5. Qual é a imagem? A imagem fica lá no y. Quem está com o x igual a 5 é o 2. Então, a imagem é y igual a quem? 2. Y igual a 2. Tá ok? Pronto. Ok. Em que intervalo f é crescente? Então veja bem, é só olhar o gráfico. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. E vamos começar olhando o desenho bem neste ponto aqui. Em relação ao x, ele começa no menos 3. Se eu for subindo com o 3 aqui, ó, a partir do menos 3, se for crescendo, o que vai acontecer com a minha função? Ela vai descendo, né? Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando eu chego no menos 2, ela para aqui. Certo? Então, olha só. No menos 3, ela está lá em cima. À medida que eu vou andando para a direita, isto é, eu vou crescendo com o valor de x, o valor do y vai descendo, vai decrescendo. Tá ok ou não? Então, quanto maior o x nesse intervalo, menor o y. Ele começa lá em 2 e vai parar em menos 1. É isso que acontece. Então, neste intervalinho entre menos 3 e menos 2, ela é decrescente. Agora, a partir do menos 2, dá só uma olhada no menos 2. À medida que eu vou avançando com o valor de x, ela vai subindo a imagem. Ó. Ela vai subindo, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar no 2 aqui, quando ela atinge o valor máximo, que é 5. Então, quando ela está no menos 2, ela começa em menos 1. Se eu começo a andar de menos 2 até 2, esta imagem vai crescendo até chegar no 5. Ela está crescendo. À medida que o x cresce, o y também cresce. Então ela é crescente neste trecho. É só ver o desenho, ela está crescendo, né? Aqui ela está descendo. Se eu andasse para lá, ó. Imagina que isso aqui é um móvel, né? Isso aqui é um móvel. Aqui ele está descendo, ele está decrescendo. Aqui ele está subindo, ele está crescendo. Aqui ele está descendo, ele está decrescendo. É só imaginar um móvel. À medida que você anda com o eixo x. Então qual é o intervalo que ela é crescente? Dá para ver certinho, que é entre menos 2 e 2. Só tem um porém. Exatamente no menos 2 e no 2 não dá para definir se ela é crescente ou não, porque ali há uma mudança de comportamento da função. Então eu vou colocar um intervalo aberto. Vai ficar menos 2 a 2. Fechado. Por que eu não fechei? Porque exatamente aqui a função muda de comportamento. Então não tem como definir se ela está crescente ou decrescente exatamente no 2 e nem no menos 2. Tá ok? Isso aqui é um ponto de mínimo e aqui é um ponto de máximo da função.